Bitcoin sempre se manteve dentro do mesmo ciclo, uma subida muito forte se estabiliza e uma queda muito forte. Novamente, o ciclo se repete com uma subida muito forte, se estabiliza e uma queda muito forte. Porém, até ontem. Até ontem, esse era o ciclo que o Bitcoin seguia, repetindo ciclo após ciclo. Porém, dessa vez algo mudou. Muitos acreditam que essa mudança comportamental de ciclos que o Bitcoin seguia até ontem aconteceu justamente por os ETFs que vieram aparecendo no mercado, a BlackRock, os investidores institucionais e os bilhões que entraram no mercado. Então a pergunta é: será que o Bitcoin vai seguir esse mesmo ciclo que ele vinha seguindo ou tudo mudou e agora a gente está diante de um novo cenário? Olha só, a cada 4 anos acontecem os famosos halvings, que limita, que reduz a recompensa por bloco. O que isso significa? Que quando a gente tem menos oferta entrando no mercado, a demanda tende a subir. Então, se a demanda continuar subindo, a procura por Bitcoin continuar subindo, o preço dele também continua a subir. Olha só, separei aqui para você entender de uma forma visualmente fácil como que funciona mais ou menos esse halving. A recompensa ao minerar um bloco de Bitcoin no início de 2009, que foi no ano fundador do Bitcoin, era de 50 Bitcoins por bloco. Com o passar do tempo e a chegada do primeiro halving em 2012, olha só, a gente caiu pela metade. Então, sempre que tiver um halving, vai cair pela metade a recompensa de Bitcoin. Então, no primeiro halving, a gente recebia 25 bitcoins. Já no segundo halving, em 2016, caiu mais uma vez pela metade para 12,5 bitcoins por bloco. No terceiro halving, em 2020, caímos para 6,25 bitcoins por bloco. Já no halving de 2024, o mais recente, foi para 3,125 cada bloco de Bitcoin. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu em todos os ciclos de halving do Bitcoin é que quando chegava o halving, pouco tempo depois ele disparava o preço para cima, repetindo halving após halving e repetindo aquele ciclo que eu expliquei para vocês no início do vídeo, que é de subida forte, estabilização e queda forte, e assim se repetindo sucessivamente. Olha só, se a gente for olhar aqui cada halving, a gente consegue ver esse ciclo se repetindo. Então aqui, ó, no primeiro halving a gente consegue ver essa subida. No segundo halving a gente consegue ver uma subida talvez com uma barriguinha um pouquinho mais tranquila, mas ainda assim subindo. Já no terceiro halving a gente começou devagar, mas a gente teve uma boa subida também. É claro, é aquela coisa. Vocês vão perceber aqui, ó, nesse último halving que sobe, mas cada vez ele deixa de subir menos, porque ele não tem mais tanta aquela força de mercado, aquela margem para subir. O que o Bitcoin tinha para ter subido, ele já subiu. Ele subiu lá dos $1.000 até os $70.000 que a gente está hoje, e até mais, né? Porque ele bateu valores de $120.000. Então, assim, é muito difícil o Bitcoin crescer muito mais do que isso. É claro, ele pode crescer bastante ainda e a gente pode ganhar muito dinheiro com ele, mas não vai ser um ganho da mesma proporção que se a gente olhar lá para 2009 até a data atual. Então, a gente consegue ver que ele repetiu diversas vezes o ciclo de ganho em cada halving que ele foi passando. É claro que cada halving que foi passando, ele foi crescendo um pouco menos, mas ainda assim ele manteve esse comportamento dele de ganho. Ah, Nicolas, então já sei por que o Bitcoin tá em queda, que ele tava em 120 e foi para 69 mil pontos. Eu sei por que isso tá acontecendo. É simplesmente porque estão pagando menos por minerar bloco. Ninguém quer mais minerar bloco. Não, gente, não foi por isso. Eu vou explicar para vocês ao decorrer do vídeo os motivos que isso pode ter acontecido. É claro que a gente não vai cravar nada aqui. O Bitcoin depende de diversos outros cenários, mas não foi por isso. Não foi porque agora a recompensa é menor, porque ainda assim estamos falando de bastante dinheiro e bastante Bitcoin. O trabalho continua o mesmo, mas fazer o quê, né? Tudo mudou lá no ano de 2024, quando a SEC dos Estados Unidos aprovou ETFs à vista de Bitcoin. Como que funcionava antes dessa aprovação da SEC? Basicamente, o Bitcoin ele era comprado somente por pessoas ativas, ciclos de especulações, traders, somente por essas pessoas. Com essa aprovação, grandes empresas puderam entrar no mercado, sendo assim a BlackRock uma delas. Para quem não sabe, a gente está falando de uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Ela atualmente administra
trilhões de dólares. Então, assim, não é qualquer empresa. A gente está falando de uma super empresa. Olha só, aprovação dos ETFs de Bitcoin. ETF de Bitcoin à vista é aprovado, mas SEC mantém discurso duro em relação a criptomoedas. BlackRock prepara novo ETF com trade de Bitcoin. Notícias como essas cada vez foram mais divulgadas, mais faladas, justamente porque a BlackRock criou o seu ETF da mesma forma que outras empresas também criaram, porém a gente tem que lembrar que ela é uma super grande empresa. Ah, Nicolas, mas então eu já sei, a gente tem que acabar com essa BlackRock, porque ela veio e agora ela tá comprando todos os bitcoins pra alimentar esse ETF dela, isso não é justo, vamos acabar com ela, a gente resolve o problema, o Bitcoin volta a subir, pelo amor de Deus. Não, gente, também não é assim. O problema não é somente a BlackRock. A gente também teve grandes bancos que entraram na jogada, grandes investidores, fundo de pensões. Com essa aprovação da SEC, outras pessoas puderam também ali entrar no mundo das criptos. Olha só, para vocês terem uma noção da entrada e também das saídas de dólares nos ETFs. Aqui nós estamos falando de alguns bilhões. Então, olha só, a gente teve aqui bastante bilhões entrando aqui no período de abril de 2024, que foi logo quando explodiu essa notícia dos ETFs. Também tivemos um bom número aqui em julho de 2024. Outubro de 2024 também tivemos boas movimentações de entradas e agora também em outubro de 2025, ano de 2025. Mas não só isso também, da mesma forma a gente também tem saídas. A gente consegue observar aqui diversas saídas de dólar dos ETFs. Em 2026 é maior a saída do que a entrada. Então assim, a gente consegue ver que os ETFs estão sim sendo movimentados, quanto comprados, quantos vendidos, trazendo assim um volume de movimentação de Bitcoin muito grande para o mercado, porque a gente está falando dos peixes grandes, é quem chega com o dinheiro mesmo ali e bota para lascar. Tudo isso acontece porque antes o Bitcoin ele era comprado somente por pessoas físicas ali, agora ele é comprado por grandes bilionários, grandes empresas bilionárias que podem movimentar o jogo. Isso muda totalmente o cenário e a dinâmica do mercado. Tá, Nicolas, eu entendi que os ETFs têm sim uma boa influência nessa queda do Bitcoin que a gente tá sofrendo agora no ano de 2026. Mas é só isso. Não, essa não é a única influência que a gente tem que move o Bitcoin hoje. Na verdade, a gente tem 4 grandes influências que movem o Bitcoin hoje. Olha só, antes de eu te dizer quais são essas 4 influências que movem o Bitcoin hoje, comenta aqui abaixo se você tem ETF de Bitcoin ou se você não tem, está comprando o seu próprio Bitcoin ali manualmente. Não esqueça de deixar o like também nesse vídeo, lembrando, é muito importante para a gente conseguir continuar trazendo os conteúdos financeiros aqui para vocês fresquinhos. A força mais importante é a força da liquidez global. Olha só, basicamente liquidez é o dinheiro que está circulando no mundo procurando um investimento. Olha só, os bancos podem colocar dinheiro na economia de 3 formas: estímulos econômicos, juros altos e impressão de moeda. Então, se tiver sobrando dinheiro na economia de alguma forma, ele vai para ação, criptomoeda, tecnologia, ativo de risco. Ah, mas por que isso afeta o Bitcoin? Por que a liquidez global afeta o Bitcoin? Pensa comigo, se a taxa de juros cair, basicamente o investidor ele vai deixar a taxa de juros e ele vai passar para o Bitcoin, porque ele vai pensar, beleza, eu não tenho mais os juros alto garantido ali no meu investimento, então eu preciso agora da mesma forma manter esse bom retorno para o meu patrimônio e automaticamente eu vou ter que correr risco, porque agora eu não posso mais ficar na renda fixa de boa ganhando juros altos. E o contrário também é verdade. Se os juros começam a subir, o investidor não precisa mais correr riscos ali no Bitcoin. Então quem vai sofrer dessa vez vai ser o Bitcoin, porque o dinheiro vai deixar de estar ali no Bitcoin, o investidor vai começar a colocar o dinheiro agora lá na renda fixa para ganhar aquele valor fixado. Então esse é o fator número 1, que é a liquidez global. Já a segunda força que move o Bitcoin é justamente essa que a gente estava falando anteriormente, que são os ETFs e a demanda institucional. Refrescando a memória de vocês, antes o Bitcoin era comprado por quem? Pessoas físicas, traders e ciclos especulativos. Agora eles são comprados por gigantes como a BlackRock.
Mas por que que isso muda? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Olha só, se você vai lá e decide comprar Bitcoin através de uma gestora via ETF, a gestora ela precisa ir lá e comprar esses Bitcoins para trazer para o ETF dela. Com isso, ela vai tirar Bitcoin ali do mercado e com isso vai diminuir a oferta. Pensa só comigo, os mineradores geram em torno de 450 Bitcoins por dia. Aí vem uma gigante e compra todos esses Bitcoins. O que que acontece com o mercado? Basicamente não sobra Bitcoin, porque tá tudo lá dentro do ETF dela. Isso gera escassez muito grande. Só que agora a gente tem que olhar para o seguinte cenário. Tem muita empresa que compra esse tipo de ETF, que compra esse Bitcoin com uma certa estratégia. Muitas vezes ela não vai ter aquele efeito, aquela euforia que uma pessoa física teria. Então a gente pode ter alguns pequenos probleminhas por esses comportamentos de algumas empresas. E não só isso, porque a gente só não espere que ela, por exemplo, não venda, mas também ela pode vender. Ela pode vender uma quantidade muito grande de uma vez e isso acabar desestabilizando ali o mercado. Então essa é a segunda força que move o Bitcoin, que é os ETFs e os grandes players da jogada. A terceira força que move o Bitcoin é a alavancagem e as liquidações que acontecem a partir delas. Eu vou mostrar para vocês aqui num slide que eu separei para ficar mais claro de vocês entenderem como que funciona. Olha só, eu separei aqui pra gente a operação alavancagem em 10 vezes, que é 10 vezes o seu patrimônio inicial. Então olha só, João tinha 10 mil reais e ele foi ao banco, pegou um empréstimo de 100 mil reais para entrar no mercado com um total de 110 mil reais, que é o valor inicial de 10 mil do João, mais o empréstimo do banco, totalizando 110 mil reais. E aí, João vai ao mercado comprar Bitcoin. Sendo assim, com base na nossa simulação, o João tem duas possibilidades. Ou vai valorizar 10%, ou vai desvalorizar 10%. Se valorizar 10%, João dobra a banca, ficando com 121 mil reais, sai no lucro. Mas se desvalorizar 10%, João fica com 99 mil reais, sendo assim ele perdeu tudo e o dinheiro dele vai ser liquidado. Esses 99 mil reais vai ser liquidado. Vou explicar para vocês agora o que é essa liquidação. Basicamente, liquidação é quando a corretora ela força a venda das suas posições. Isso vai gerar um efeito cascata no mercado, vai gerar quedas rápidas, bruscas. Por que isso acontece no mercado de Bitcoin? Porque ele funciona 24 horas, tem muito trader especulativo. Então, quando tem uma queda assim, não significa que é um problema maior ou algo do tipo. Pode ser simplesmente as liquidações que estão acontecendo. Então, essa é a terceira força que move o Bitcoin, que é justamente essa alavancagem e liquidação. Agora, falando da quarta força que move o Bitcoin, aí sim nós falaremos da narrativa e medo. Olha só, essa parte a gente pode até colocar como uma psicologia global. Porque pensa só, por que a gente coloca como narrativa e medo? Imagine você acorda numa manhã e as manchetes são incertezas globais, risco A, risco B. Tudo que tem risco, as pessoas costumam fugir por conta do medo. O medo faz a gente fugir das coisas. Então, se tem algo que está botando a gente em risco, a gente foge. A gente tem que lembrar que o Bitcoin ele não é tratado como ouro, mas sim como um ativo de risco. E tudo que tem risco, as pessoas fogem. Então, quando acontece crise política, dólar forte, risco monetário, as pessoas basicamente vão se desfazer de tudo que há um risco. Infelizmente, o mercado é emocional. Então, sempre que tiver uma crise, uma guerra ou algo do tipo, as pessoas vão agir na emoção. Sempre vão agir na emoção com medo de perder o dinheiro. E infelizmente o Bitcoin ele vai sofrer com isso, com esse comportamento humano, essa psicologia humana. Mas olha só que curioso, ao mesmo tempo que o Bitcoin é colocado como um ativo de risco, ele também é visto como uma saída. E não só pelas pessoas, mas agora também pelas empresas, pelos governos e por aí vai. Isso acontece porque seria uma ótima forma de escapar de dívida pública, inflação, impressão de dinheiro. Esse foi um dos motivos do Satoshi Nakamoto ter criado o Bitcoin em 2009, depois da crise de 2008. Então é isso, basicamente o Bitcoin ele também vai sofrer por essa força emocional que as pessoas emanam, por esse comportamento de sair correndo quando a crise aperta, ou quando algo te assusta, quando o risco chega. Ah, Nicolas, entendi. São essas quatro forças então que estão derrubando o Bitcoin agora. Olha só, essas forças elas têm um poder de mover o Bitcoin sim, mas não necessariamente é somente elas que está fazendo o Bitcoin cair agora.
Olha só aqui, depois desse halving que a gente vivenciou, que foi o último halving de 2024, as pessoas podem estar realizando lucros. O que isso significa? Que a pessoa segurou o Bitcoin por um tempo para ver até onde ele ia subir e quando chegou ali no topo que ela acreditou que seria, ela começou a vender para tirar o lucro antes dele começar a cair novamente. Então, essa realização de lucro pode ser um dos motivos do Bitcoin estar caindo hoje. Um dos motivos que pode estar influenciando também a queda do Bitcoin hoje é justamente pelo fluxo negativo temporário dos ETFs. Olha só, lembra desse gráfico que eu mostrei para vocês? Em 2026, a gente está com uma saída de dólar muito maior do que uma entrada de dólar nos ETFs. Então esse pode também ser um dos motivos. Outro motivo plausível para essa queda do Bitcoin seria os juros altos e os discursos políticos do Fed. Olha só, a gente consegue observar aqui que os Estados Unidos ele vem enfrentando sim um juros muito alto, tá? Em 2024, mais ou menos até 2025, ele estava enfrentando um juros acima de 5%. Atualmente ele está com juros de 3,75%, que para os Estados Unidos é bastante alto. Então lembra que eu falei para vocês, quando o juros está alto, não faz sentido o investidor deixar a renda fixa para comprar Bitcoin, porque ele vai correr riscos que ele não tem certeza, não sabe se vai ter um retorno tão bom quanto da renda fixa sem risco nenhum que ele está correndo. A pergunta que não quer calar agora, e aí? Como é que vai ser? Será que a gente vai continuar vivendo esse mesmo ciclo que a gente viveu até agora, halving após halving, ou de 2024 para cá as coisas vão mudar? Comenta aqui abaixo, eu quero ler o comentário de todo mundo para a gente entender a opinião de cada um e até mesmo se fez sentido essa análise aqui desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho. É muito importante quando vocês ativam o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo novo, assim como esse que vai sair, você é notificado. E até a próxima.